Dandy's World, um jogo de terror do Roblox com um objetivo parecido com Rainbow Friends, outro jogo de terror onde o objetivo é procurar peças para levar em um lugar específico a concluir, sendo assim sucessivamente. Assim é o objetivo de Dandy's World, onde você tem que procurar máquinas de tinta e você tem que preenchê-las. Mas não é apenas isso, também tem monstros que vão te perseguir. Bom, Dandy's World é um jogo recente, sua taxa de jogadores jogando chega até 90 mil. Então, esse jogo também tem uma história que é contada através do mapa, com segredos que são possíveis de se encontrar que revelam o que é aquele lugar, quem são esses personagens que a gente controla, e também mostra quem são essas criaturas que nos perseguem ao longo do jogo. Então nós iremos tentar saber a história de Dandy's World e também seus mistérios. Bom, só não podemos esquecer que esse jogo é recente, ele foi criado esse ano, então ainda tem muita coisa a ser contada. Então é isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. A história de Dandy's World é tudo que sabemos até agora. Bom, Dandy's World tem uma história parecida com o Poppy Playtime, um jogo de terror onde você está em uma fábrica assombrada pelos personagens. Poppy Playtime tem uma linha de brinquedos para crianças. Também você tem que escapar desses brinquedos, assim como Dandy's World, que é um desenho que mostra esses personagens. Mas os principais desse desenho é Dandy, o Dandykus Dancifer, mas ele não é o protagonista. O verdadeiro protagonista é o Astro, ou Astro Inovalite. Pelo que parece ele é o único que sabe o que está acontecendo naquele lugar. Mas continuando, no jogo você tem que andar por esse lugar que é um centro educacional. Lá você tem que encontrar máquinas para enchê-las com essa substância com nome de cor. Pelo que parece, não se sabe quando que acaba, porque esse jogo se passa em andares, como se fosse as Backrooms. Quando você completa cada andar, você tem que ir até o Dandy. Então o andar avança e você tem que encher as máquinas novamente e assim sucessivamente. Bom, como eu disse antes, esse jogo tem esses cartazes cartas também fotos notícias mostrando o que aconteceu naquele centro educacional. Pelo que eu descobri, tem essas fotos que estão os personagens do desenho junto com pessoas, assim mostrando em quem esses personagens fazem referência, que são os funcionários que trabalhavam no desenvolvimento do desenho também do centro. Também tem cartazes antigos falando quando começou como o desenho teve seu terrível fim. Também encontrei um jogo que não sei se é canônico ou se é original ou alguma fangame. O jogo se chama Andy's Land, que é parecido com Dandy's World, mas eu não sei se ele é original ou fangame. Mas continuando, o desenho teve 3 temporadas exibidas em 1997 com no máximo 15 episódios teve seu fim em 2002 com o fechamento do centro por conta do acidente. Bom, agora eu vou contar a história de Dandy's World, tudo que sabemos até agora. Bom, tudo se inicia em 1984 quando um centro educacional qualquer foi construído. Provavelmente os criadores desse lugar Arthur Walton e Delilah Kane. Provavelmente o Arthur seja essa pessoa junto com o Dandy, mas Delilah ainda é desconhecida. Mas continuando, nesse centro educacional, eles encontraram uma substância escura com o nome de cor. Descobriram que com aquela substância, eles podiam criar vida. Então Arthur começou a pensar na ideia de criar personagens de desenhos animados com consciência própria que interagissem com crianças. Então ele começou a projetar o primeiro deles, que foi o Dandy. Delilah ficou com a responsabilidade de criar eles. Então após a criação de Dandy, eles tiveram a ideia de criar outro personagem como teste para saber como eles iriam agir com as crianças. Então eles começaram a monitorar os dois, Dandy, e o novo personagem Astro Inovalite. Como os dois estavam agindo pacificamente. Então após esse teste ter sido um sucesso, eles contrataram outros funcionários para criar outros personagens. Sempre estar vigiando os personagens e suas ações para que não acontecesse nenhum incidente. Então após fazer os testes nada ter acontecido, eles abrem o centro, que começou a ficar bem conhecido, se tornando um sucesso. Então Arthur e Delilah têm a ideia de criar um desenho com esses personagens. Então os dois começam a criar os roteiros da série com 3 temporadas a 15 episódios em cada uma delas. Então o desenho é lançado em 1997. Também eles começam a criar merchan com os personagens, como por exemplo roupas, brinquedos e bonecos. Eles começam a criar posters de divulgação dos personagens. Também de novos personagens que estavam para vir. Então assim o centro se tornou um verdadeiro sucesso. Mas em 2002 um incidente aconteceu.
Os personagens originais começaram a se tornar hostis, se tornando criaturas horríveis e começaram a atacar as pessoas do centro, porque foi descoberto que na biologia dos personagens havia uma coisa estranha que transformou os personagens nessas criaturas. Então Arthur e Delilah abandonam o centro com todos os personagens dentro e Arthur descobriu que Delilah sabia de tudo, mas não contou para ninguém que os personagens tinham um problema na sua biologia. Sendo assim, os dois pararam de conversar depois de abandonar o centro com os personagens distorcidos. Mas um dos personagens originais estavam normais ainda, que é o próprio Dandy, que misteriosamente consegue se transformar em criatura. Mas ele decidiu buscar as fitas do seu desenho, não se sabe o motivo dele fazer isso. Então, com o licor que restou, ele usou os projetos antigos do Arthur, cria novos personagens dos seus amigos para ir atrás das fitas e encher novamente os tubos de licor para criar novos personagens. Mas quando um deles não obedecia às suas ordens, ele se torna criatura e vai atrás dos clones para matá-los e criar outros, sendo assim sucessivamente, levando nos momentos que estamos agora, que a gente é um clone dos personagens originais que obedecem às ordens de um deles que nos obriga a ir até o objetivo dele, ou senão ele tira a nossa vida. Bom, essa é a história que sabemos até agora. Essa é a história que eu pensei, vendo as cartas e fotos em todo o mapa. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. Bom, é isso. Obrigado por assistir.